Olá, olá, aqui estamos nós em direto para mais um direto das nossas lives da Boa Conversa, onde eu trago pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal para falarmos exatamente sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal. E hoje vamos estar aqui com a nossa colega Mariana Barradas, que nos vai falar sobre coaching para equidades. Olá Daniela, malta que aí vão entrando, vão-nos escrevendo aí de onde é que nos estão a ver. A minha câmara hoje está assim um bocadinho ofuscada, porque parti aqui a minha câmara hoje, mas acho que consigo fazer a live na mesma e vocês me conseguem ver assim um bocadinho mais lusco-fusco. Maltinha, vamos entrando aí, vamos esperar só aqui, vamos fazer um compasso para mais malta entrar aqui para a live, que vamos ter aqui com a nossa querida Mariana Barradas hoje. Vamos falar sobre coaching para equidades. Então deixem-me só assim muito rapidamente apresentar o projeto. Isto são 12 semanas de live, onde eu trago vários convidados sobre o desenvolvimento pessoal, onde eles vão falar sobre desenvolvimento pessoal. Portanto, já tivemos várias temáticas sobre gestão emocional, gestão financeira, constelações familiares, visão sistémica, sobre a cura através do amor e Healing with Love. Já tivemos sobre análise corporal, portanto, tudo temáticas da área do desenvolvimento pessoal que nos ajudam a ter mais autoconhecimento. E são colegas que também desenvolvem e nas suas sessões, nas suas consultas, utilizam o coaching também para ajudar as pessoas. Então, aquilo que eu quis fazer foi trazer o máximo de informação sobre esta área do desenvolvimento pessoal, coisas que efetivamente para mim fazem muito sentido também, e assim dar a conhecer não só os projetos dos meus colegas, não é? Que é sempre bom, mas também podermos abordar ainda mais coisas aprofundadas sobre o desenvolvimento pessoal, ok? Então eu vou puxar aqui a minha querida Mariana, está bem? Eu vou fazer aqui e puxá-la, que é para ela poder aceitar e podermos começar aqui a nossa live e falar aqui sobre, então, coaching para equidades e como é que o coaching te pode ajudar. Se tens curiosidade, fica aí, porque de certeza que a Mariana vai desvendar aqui muitas coisas, até por experiência própria. Quem nos estiver aí, coloque-nos aí de onde é que nos está a ver. A câmera estava ao contrário. Olá, Olá, Mariana, olá. boa tarde, boa noite. Está naquela altura que ninguém sabe muito bem, né? Mas pronto. Para mim deve estar, está o sol no céu e ainda está. E então, está tudo bem contigo, Mariana? Está tudo ótimo e contigo também. Também, também. Aqui um acidente na minha câmara, mas fora isso está tudo espetacular. Isso, mais um desafio, vamos a isso. Tenho aqui um filtro, tipo, não é o black and white, mas é o crepe, não é? Que a malta também gosta muito de usar. O vintage. Eu tenho um filtro natural no meu telemóvel, já não preciso pôr filtro nenhum. É isso. Maravilhoso. Então, olha, antes de mais, eu vou-me apresentar e depois vou pedir que te apresentes, está bem? Que é para a malta que está desse lado, podermos ficar a conhecer um bocadinho melhor. Então, o meu nome é Sónia Nascimento. Se ainda não segues a minha página, vai lá e coloca gosto, está bem? Ou coloca a seguir, seja aqui, seja no Facebook. Se quiseres entrar para o meu canal de Telegram, tens um link na minha bio. Se tu carregares lá, aparecem vários links, portanto, vai para uma página onde tem todos os meus links, os links do meu blog, do meu site e das redes sociais. Eu tenho certificação internacional em coaching, em PNL e em algumas terapias energéticas por aí baixo, tanto tempo e por aí fora, e aquilo que eu gosto de fazer é ajudar pessoas a serem felizes todos os dias. Porque para mim é o que me move, é o que eu gosto, é aquilo que eu descobri na minha área de desenvolvimento pessoal, enquanto me estava a desenvolver a mim, que é esta fórmula mágica, que de mágico não tem nada, que é o trabalharmos em nós, encontrarmos a felicidade diariamente e porque é que é esta felicidade diariamente e como é que é esta transformação. Então, estou neste mundo há sensivelmente 4 anos e cada vez estou mais apaixonada e decidi fazer estes diretos para poder trazer ainda mais conteúdo à minha página e poder abrir mais os horizontes às pessoas que vão vendo os meus vídeos sobre o que é isto de desenvolvimento pessoal, o que é isto de coaching, como é que isto nos pode ajudar, porque acredito que ainda existe muito pouca informação e nós vamos sentindo isso, e assim é uma forma de tu poderes também ter mais informação sobre isto.
E eu desafiei alguns colegas do coaching para vir falar comigo sobre as áreas que estão a desenvolver e pelas quais são mais apaixonados, e a Mariana aceitou o desafio e aqui está. E agora, Mariana, passo a bola para ti. Quem é que é a Mariana? Em primeiro lugar, queria agradecer-te, porque acho muito gira a iniciativa, é uma coisa diferente, é algo que também nos traz um bocadinho perspectivas diferentes de uma mesma área, não é? Porque nós achamos todos que o coaching é aquilo e não dá muito mais para mexer. E a verdade é que há tantos ramos e no desenvolvimento pessoal, então, aquilo nunca mais acaba. Então, primeiro, obrigada pelo convite e para mim é um prazer estar aqui. E quem é que eu sou? Então, mais para a frente, se calhar já vou contar um bocadinho mais aprofundadamente a minha história, mas eu entrei sensivelmente há 2 anos na área do desenvolvimento pessoal, através exatamente do coaching, por isso foi aquilo que me fez realmente despertar para todo este mundo e para me descobrir mais a mim mesma, porque sinto que nós vivemos num mundo muito acelerado e queremos tudo muito instantâneo, então não temos paciência muitas vezes para nos descobrir a nós próprios. Então acho que foi criar um bocadinho mais paciência em mim e logo a seguir refletia-se nos outros, não é? Tudo aquilo que nós trabalhamos aqui dentro depois também se reflete. E acho que para mim foi simplesmente incrível poder começar este caminho e poder começar a conhecer pessoas que também o fazem, porque eu sentia-me no início um bocadinho, eu estava a fazer coaching individual e então a Adelaide está aqui a comentar. A Adelaide é uma querida. Beijinhos, Adelaide. E, mas basicamente foi um bocadinho isto, foi um bocadinho o poder encontrar pessoas que se calhar são um bocadinho mais velhas que eu, mas perceber que realmente o que é que a idade importa no meio disto, o que é que importa, não é? É o que vamos falar aqui um bocadinho hoje também, e foi uma das grandes temáticas que me vem a acompanhar nestes últimos 2 anos. Para além disso, eu neste momento eu estava na faculdade, há pouco tempo desisti da faculdade para criar o meu próprio projeto, que também tem a ver muito com esta área do desenvolvimento pessoal, que é criar uma nova forma de babysitting através de as crianças descobrirem elas próprias, porque acho que sou um bocadinho esta desbravadora de sonhos. Então é fazer com que as pessoas encontrem os seus sonhos e que muitas das vezes que não tenhamos medo de os perseguir, não é? Porque esta área às vezes tem muitos tabus e muitas coisas que não nos permitem às vezes falar abertamente sobre ela. Então acho que este ano também é um bocadinho, eu acho que passamos um bocadinho do 8 para 80, não é? Quase ninguém falava, para toda a gente fala e é moda e toda a gente faz e às vezes nem sabe muito bem o que é, mas toda a gente faz. E então acho que é importante nós virmos aqui esclarecer um bocadinho, porque acho que se calhar era importante, Sónia, se quiseres começar a explicar o que é o coaching, acho que é interessante. Sim, então, o coaching, a melhor definição que eu vi de coaching e que li sobre coaching é encontrar o ponto A, portanto, a situação atual, tomar uma tomada de consciência sobre a minha situação atual, e o ponto B, que é o meu ideal, aquilo que eu quero para mim, seja em situações de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, isso depois vai depender do processo de cada um, e encontrar o caminho que une. Portanto, o que o coach faz não é mais do que facilitar este processo, de formas muito, muito interessantes, com tomadas de consciência maravilhosas e mágicas, onde ajuda a pessoa a ter uma clareza maior sobre aquilo que está a passar na sua vida e encontrar aquilo que a pessoa quer daqui a X tempo e como é que ela vai fazer este caminho. Portanto, nós não somos mentores, não é? Apesar de que há muita malta depois ao coaching traz também a parte da mentoria. Por exemplo, eu tenho uma mentoria também onde utilizo ferramentas de coaching, utilizo ferramentas da PNL, utilizo ferramentas de terapia energética e, portanto, criei uma mentoria onde vou buscar várias coisas, mas as sessões de coaching mesmo, não é? Aquilo que nós costumamos dizer também, trazemos todas as ferramentas que precisamos trazer para a ação de coaching, sejam elas só de coaching ou de outra área qualquer, nós trazemos tudo o que é preciso para ajudar aquela pessoa que está daquele lado. Mas basicamente é isso, é ajudar a pessoa a ir do ponto A ao ponto B e o caminho que tem que percorrer. Eu costumo dar muito a analogia do GPS, não é? É colocar a tua localização, o sítio para onde queres ir, e depois há NNN de processos que podes fazer, pela autoestrada, com portagens, sem portagens, bicicleta, a pé, à boleia, não é? O Google Maps agora até já nos diz à boleia, diz-nos em transportes públicos, e é tu depois a pessoa, facilitar o processo para que a pessoa escolha o caminho que quer seguir. E acima de tudo, aquilo que eu melhor consigo trazer ao de cima é
do coaching é o não julgamento, porque não é um processo nosso, não é? É um processo de quem está à nossa frente. E nós somos completamente imparciais, não estamos ali para mentorar ninguém, não estamos ali para indicar nada a ninguém. Estamos para perguntar, para facilitar e para ajudar a pessoa a encontrar o seu próprio caminho e as suas próprias ferramentas. Portanto, para mim o coaching é isso. Yeah, é mesmo isso. E estavas a fazer essa analogia do GPS e eu estava a pensar que realmente o coach é realmente a autoestrada. Porque é andar muito mais rápido, paga-se uma taxa, é verdade, mas anda-se muito mais rápido. Ou seja, Sim, yeah, é mesmo isso. sim, sim. É mesmo isso e mesmo maravilhoso realmente essa parte que falavas da consciência. Eu acho que é um bocadinho aquela coisa do espelho, não é? Ainda nas sessões que dei, na certificação, aquilo que me veio e mesmo depois, o que me vem muitas vezes é, ok, eu estou perante esta pessoa, o que é que está ali que também é meu? E é muito Uhum. interessante que às vezes, e ainda hoje estava eu a ser mentorada, estava numa mentoria e foi muito interessante porque a minha mentora associou a mensagem que estava a dar para mim para ela também. Então é muito interessante vermos este espelho a refletir para muitos lados e de Sim, podermos realmente nos perguntar onde é que, onde é que muitas vezes encontra-se o ponto em comum, não é? Porque nós estamos todos em viagens tão diferentes, mas vamos nos cruzando, ou seja, há pontos em comum que vão batendo uns com os outros. E é incrível como é que nós, na nossa vida, conseguimos encontrar tanta gente diferente numa jornada tão curta, não é verdade? Nós só estamos cá uns anos, por isso acho que isso é. sim, exato. E acima de tudo, uma das coisas maravilhosas dos processos de coaching, isto já aprofundando aqui um bocadinho mais, tem a ver com a criação de maior empatia, porque quando eu tenho consciência de que, que aquele é o meu processo, porque eu tenho estas crenças, estes valores, estas experiências, tenho o meu modelo de comunicação, e consigo perceber como é que o meu consciente e o meu consciente processam, consigo perceber quais são as ferramentas que eu normalmente uso. Portanto, quando eu começo a perceber isso, eu começo a criar muito mais empatia pelas pessoas à minha volta, porque eu começo a perceber que, ok, estes são os meus paradigmas, que são comuns a algumas pessoas, mas há outras pessoas que têm outros, e por isso é que se calhar também agem de forma diferente. E que aquilo que eu sinto em relação aos outros e ao mundo não é mais do que aquilo que eu sinto por mim. Então, deixamos de pensar que, né, deixamos de apontar dedos a determinada altura e começamos a refletir mais. Eu acho que quando nós fazemos este processo, ao mesmo tempo conseguimos ser mais empáticos com os outros. Tornamos-nos uma pessoa melhor, sem dúvida alguma, não só porque nos conhecemos a nós, mas principalmente porque percebemos que todos nós estamos a viver as nossas cenas, não é? Todas as pessoas à nossa volta. Estas tomadas de consciência que vamos tendo ao longo das sessões é brutal. E conseguir desmontar isto com as pessoas e ver a magia acontecer, não é? Com situações que calhar também já tiveste, e pessoas dizerem, olha, não falava com X pessoal há não sei quantos anos, tomei coragem de falar e tivemos um jantar espetacular. Ou mandei uma mensagem ao meu pai e fiz as pazes com o meu pai. Ou tomei a decisão de sair de casa e de pensar mais em mim, mas foi tranquilo e calmo. N situações que tu dizes assim, bolas, isto torna as pessoas melhores. Isto torna as pessoas um ser humano melhor, não é? Não é só porque eu quero atingir um determinado valor financeiro ou quero planear a minha vida a longo prazo. Não é só isso. É quem é que nos transformamos enquanto estamos a fazer este processo de coaching. Eu acho que isso é o verdadeiro tesouro. Porque eu, para querer alguma coisa, não é? Para querer aquele ponto B, há uma data de transformações que acontecem para eu chegar lá. Porque antes de eu ter, eu vou ter que ser para depois fazer e para depois ter. Então isto é muito, muito interessante. Olha, e como é que tu chegaste ao desenvolvimento pessoal? Antes de dizeres alguma coisa, deixa-me só dizer, eu só conheço duas formas para chegar ao desenvolvimento pessoal. Através do prazer, da influência positiva por alguma situação que nos marcou, e que são muito raras as pessoas que eu vi chegar ao desenvolvimento pessoal assim, ou através da dor. Estamos a passar uma cena que interiormente nos diz assim, não, eu tenho que resolver isto. 99% das pessoas que eu conheço foi assim. Este é 1% de pessoas que eu conheço que foi através, não, uau, eu vi a transformação de alguém e acho que aquilo era uma cena fixe, não se estava a passar nada assim de especial comigo, mas atirei-me de cabeça. Vão descobrir depois de certeza cenas lá pelo meio, não é? Mas normalmente é através da dor. Como é que foi contigo? É muito interessante isso, não tinha muito consciência disso. Acho que comigo foi 50-50, sinceramente foi mixed feelings. Que giro.
Porque, em primeiro lugar, tipo, quando eu era mais nova, o que me acontecia era que eu sentia muito deslocada, eu entrava muito facilmente em conflitos, depois fui diagnosticada com hiperatividade, que hoje em dia já não tenho, né? Parece que desapareceu. Na altura da minha mãe chamavam bichinhos carpinteiros, como ela disse, né? Agora tem um nome mais científico. E, e diagnosticaram com isso e eu usava isso como desculpa para dizer mais alguma coisa, né? Tipo, era hiperatividade e déficit de atenção, então eu só tinha interesse naquelas coisas que eu gostava, realmente eu estava super atenta naquilo que eu não gostava. Pronto, não faz mal, tenho hiperatividade e déficit de atenção, está tudo bem. E isto depois, agregado à minha personalidade, que é um bocadinho forte, aos conflitos que existiam, começou a surgir a questão do bullying, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é só quando as pessoas se fazem de vítima, mas não, o bullying também pode acontecer quando a pessoa, porque a imagem que nós temos é um rapazinho a ser gozado por outros que são tipo um grupinho, não é? Mas não, o bullying também acontece muitas das vezes quando nós estamos, nós reagimos, mas ele pode vir, de certa forma, de ofensas ou de, na altura até chegaram a criar um grupo do Facebook e coisas assim do género, mesmo fora, e que eu ficava super ofendida com isso porque eu levava as coisas muito a peito. Tudo o que me diziam era a minha verdade. Era essa questão que tivemos a falar um bocado das crenças, daquilo que nós acreditamos. Muitas das coisas que me diziam eu absorvia e ficava com aquilo. E depois acreditava naquilo e virava a minha realidade. Então meio que vivia neste mundo de vítima. Tudo me acontece, e sou uma desgraçada. E depois vinha para casa e colocava isso nos meus pais e depois chateávamos e pronto. Isso era um loop que ficava aí sempre a andar durante muitos anos. Depois também fui para psicólogos e psiquiatras e comecei a entrar nesse mundo. Os meus pais aceitaram de certa forma isso. Mas depois, mais à frente, o meu pai foi experimentar, porque houve um senhor que foi é aquele processo de estágio, né? Que pediu pessoas para fazer estágio e depois ele aceitou, foi fazer. E depois a minha mãe, uns anos depois, também foi fazer. E quando eu estava por volta, acho, do meu nono ano, o evento que me impactou mais na altura foi a questão do fazer voluntariado. Eu fui fazer, antes de ter coaching, eu fui fazer voluntariado a um bairro social muito carenciado, que o Estado paga para as crianças estarem no ATL. Eu olhei à minha volta e pensei, eu sou uma sortuda. Estas crianças são felizes com tão pouco. Eu estive a dar aulas de dança e eu nunca tive aulas de dança. Aquilo foi incrível, uma experiência mesmo para a vida, mas que eu realmente pensei, tipo, eu estou-me sempre a queixar, eu estou sempre a dizer que isto me acontece e que realmente há coisas más que me acontecem, mas é olhar um bocadinho à volta e perceber que, ok, mas estou aqui crianças num estado se calhar bem pior que o meu e são felizes assim. Como é que isto é possível? E então, basicamente, a partir daí eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Aí eu acho que a partir do meu nono ano tive aí um shift muito grande e depois iniciei o processo de coaching que durou muito tempo, durou para aí 2 anos, mas foi porque depois se meteu a pandemia, não é? Foi nessa altura que depois também foi o início do secundário, foi ter que escolher a área, essa pressão, mas que ao mesmo tempo me ajudou a saber lidar com esses momentos, ou seja, porque era muita coisa ao mesmo tempo, era a mudança, era eu sentir muita coisa, e, e nessa altura eu sempre fui muito apaixonada por teatro, e na altura eu pensei, ok, vou jogar pelo seguro e vou para a Humanidades, conversei com os meus pais, então vamos jogar pelo seguro. Vamos no seguro, pronto. Fomos no mais fácil, né? E fomos por aí. E não me arrependo, adorei ficar naquela escola mais 3 anos, estive na mesma escola durante 8 anos, o que foi para mim simplesmente incrível. Mas no final do 12º eu comecei-me a perguntar, porque eu envolvia-me muito em muitas dinâmicas e muitas coisas, sempre fui muito ativa e proativa nesse sentido, e comecei a perguntar, ok, e agora, depois, o que é que eu vou fazer? E, e o caminho normal é, ok, vou para a faculdade. Eu comecei a ver cursos, comecei a ir à orientação vocacional, mas houve uma vez que o nosso professor de História nos perguntou na aula o que é que nós queríamos seguir. E eu disse, eu não quero ir para a faculdade, eu quero ir trabalhar, eu quero começar no ativo realmente a perceber o que é o mundo que está à minha volta, porque eu sinto que estava numa bolha. Eu estava há 8 anos na mesma escola, aquela escola é uma escola muito grande, então nós fazíamos lá tudo dentro, e então eu sentia mesmo que não tinha acesso a muitas realidades, e depois ia para alguns projetos e ficava até chocada com ver outras escolas que se calhar não tinham tantas condições como a minha, e, e então precisava dessa chamada de realidade, de certa forma. Mas cheguei ao final do 12º ano, e em conversas com os meus pais e com os professores e com toda a gente, pensei, ok, vou para a universidade, porque é o caminho normal e é o que
E é o que, pronto, e é o que as pessoas fazem, por isso é que eu vou fazer, vou atrás, vamos fazer os 3 anos de licenciatura. Mas ao final do primeiro mês eu já tinha marcado fazer a certificação de coaching. Então, ao final desse mês, basicamente eu pensei, ok, então, primeiro todo o processo que já tinha tido antes, porque esses 2 anos que eu tive foi uns 2 anos onde eu passei de vítima a escrever a minha própria história, literalmente isto. Porque foi mesmo muito impactante poder não só estar a ressignificar coisas que me tinham acontecido, que é uma coisa muito importante para mim no desenvolvimento pessoal, e como também trazer, de certa forma, mais clareza do que é do caminho, não é? Porque nesse desbravar, o que eu associo muito é à casca de cebola, não é? Nós somos como uma cebola e vamos tirando as várias camadas. E, e é mesmo isso, eu comecei a ir tirando camadas e eu sendo tão nova, o meu coach na altura até me disse, tens 15 anos, eu não sei se vou fazer coaching contigo, vamos experimentar uma vez. Então, depois fomos continuando e foi um processo muito engraçado porque na quarentena ficámos 1 ano fechado em casa, quase, então o que é que eu pensei? Vou aproveitar esse ano e comecei a ouvir muitos workshops e livros e muita coisa, mas de repente tem informação a mais. De repente já estou tipo não sei quantas mil coisas ao mesmo tempo e já nem ouço mais nada, tipo, é só aquilo, é só. E também é importante dar abertura a outras coisas, não é? Porque é aquela fase de início do desenvolvimento pessoal, queremos puxar toda a gente para fazer e queremos, tipo, eu acho que isto faz parte, não é? É aquele efeito tipo anestesia. E então, com o passar do tempo, fui ganhando clareza sobre o que é que realmente eu queria deste coaching e porque é que eu não conseguia, eu tive alguma dificuldade em largar o meu coach por isto mesmo, porque eu senti que, ok, então se calhar está na minha vez de retribuir. Então fui tirar a certificação e estive 1 semana a tirar a certificação e voltei de lá com a ideia de vou seguir a faculdade. Porque eu já andava lá há 1 mês, mas há 1 mês a dizer para mim própria, eu não quero estar aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Os meus pais vão gostar disto, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei o que é que eu estou aqui a fazer. E realmente o curso tinha a ver comigo, era comunicação, era na escola que eu queria, não era exatamente o curso que eu queria, mas foi algo que me fui adaptando, mas na realidade só tive 1 mês de brincadeira, quase, foi literalmente isso, porque tive uma frequência, tive uma apresentação oral e no final da minha apresentação oral o professor virou-se a mim e disse assim, não tenho nada para apontar, pode sentar. E depois eu perguntei mesmo, olha, mas não pode mesmo dar nenhum conselho, porque o objetivo é evoluir, estou na apresentação oral, e ele disse, não, pode sentar. Eu fiquei, estou aqui para aprender. E estava um bocado. E pronto, e nunca cheguei a ter a nota dessa apresentação, porque depois acabei por sair, não é? Na semana seguinte, à certificação, eu cheguei a casa e nessa altura o meu irmão também estava numa fase de mudança, ele está agora a viver em Paris, e porque queria também seguir o sonho dele, mas teve a tirar mestrado, teve a fazer tudo direitinho e agora é que, pronto, foi fazer coisa nada a ver, foi para a escalada, ele estava no técnico e de repente vai para um ginásio de escalada, mas era realmente aquilo que ele queria. E eu, ao ver o exemplo dele, ao ter estado 1 semana com pessoas que eu percebia que muitas delas, até tinha falado com uma senhora que já passou por aqui, por acaso, que numa sessão que nós fizemos na certificação, tinha falado com ela que basicamente ela tinha dito que tinha um sonho que nunca tinha realizado. E que nunca tinha realizado porque, pela opinião dos pais, por tudo que as outras pessoas iam achar, por tudo isto, e eu olhar para aquilo e a pensar, meu Deus, isto é mesmo uma coisa para eu avançar, é mesmo para eu ir, mesmo sendo ainda nova, isso é uma coisa que me vai ajudar, ou seja, ainda tenho muitos anos pela frente, se eu errar eu posso voltar para a faculdade e está tudo bem, mas neste momento não faz sentido para mim, porque é que eu hei de lá estar, somente tendo um projeto em mente que eu quero concretizar, não era um bocadinho isto que eu pensava. E foi muito engraçado, porque eu cheguei a casa e na altura eu fiquei muito digno, não sei, eles vão achar que é do coaching e que eu estou, mas é maluca, mas não tem nada a ver com isso, já tinha esta decisão em mim antes, foi só ganhar a coragem, não é? E então, no dia em que cheguei, a certificação foi no Porto, eu voltei para Lisboa e sentei-me na cozinha, eles estavam a discutir com o meu irmão, por causa dele ir embora, porque a semana a seguir íamos deixá-lo, a França, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E eu só me sento lá e digo assim, tenho uma coisa para vos dizer. E eles ficam a olhar para mim e o meu pai diz-me do género, vais fazer o quê? Vais desistir da faculdade? Como se estivesse a dizer, a pior coisa que me podes dizer agora é isto.
Sim. E eu morri e fui embora. Eles disseram, volta cá, volta cá. E depois continuaram a falar e depois fui falar com eles. Na altura não foi fácil de início, não é? Nem para mim, não sabia muito bem o que é que eu ia fazer, mas tinha já algumas coisas. Eu também sou professora de teatro e com o coaching e com o que eu ia construir, já tinha várias bases, eu não ia ficar parada, não ia ser um ano sabático, não ia ser um tempo desperdiçado, não é? Ia ser investimento, tempo investido. Foi isso que eu senti e é isso que eu ainda sinto neste momento que está a ser, porque ainda estou no processo, não é? Já lá vão 6 meses, mas mesmo assim ainda está na construção. E pronto, e foi muito isto. Eu cheguei até ao desenvolvimento pessoal através desta confusão de coisas, mas que me levaram numa direção muito certa, muito nesta direção de que forma é que nós podemos ajudar as pessoas, não é? Porque eu acho que o nosso propósito tem tudo a ver com isto, seja qual for o nosso propósito, a maior parte de nós, o nosso grande objetivo é servir e é ajudar outras pessoas. A grande pergunta é de que forma é que eu vou fazê-lo? E Exato. eu descobri que a minha forma era esta, era através dos mais novos, das crianças, e era porque muitas vezes nos eventos eu levava muito com o como assim? Tu tens 16 anos, quem me dera com a tua idade? E então ter começado e levava com muito estas mensagens, não é? Então eu comecei a entender que, ok, porque não começar ainda com pessoas mais novas que eu? Porque se eu já com esta idade já usufrui tanto, porque não dar essa consciência mais cedo? Porque é nessa idade mais novas é que nós criamos o nosso caráter, é que nós absorvemos as coisas que são mais importantes e se puder haver uma facilitação nesse sentido, que nos tire da frente do tablet, do telemóvel, do iPad, do computador, da televisão, de ouvir o brasileiro, depois vou para a escola na aula de português falar brasileiro, de todas essas coisas, não é? Que também são importantes, que não deixam de ser importantes, que é a parte da diversão, Claro. também é de estarmos com outras pessoas, mas ao mesmo E não tempo só, eu acho que vai bem mais longe. Eu tinha um amigo meu que me dizia assim: está toda a gente a lutar contra as novas tecnologias, pois eu quero ensinar os meus filhos a tirar o máximo proveito delas. Então, eu acho que as novas tecnologias e as redes sociais e YouTubes e afins, eu acho que não é só o lazer. É se as pessoas souberem usar, não é? E se houver uma educação para usar, sei lá, os miúdos hoje em dia, não é? Que vão à procura de vídeos, eles acabam por ser bombardeados de um vídeo atrás do outro. Uma das preocupações que eu tenho, por exemplo, é ensinar aos meus filhos vai pesquisar o vídeo que tu queres. Se o vídeo que vem a seguir não é o que tu queres, vai pesquisar. E, por exemplo, muitas vezes eles já me dizem, oh mãe, pesquisa aí qual é o país que tem mais população no mundo. Portanto, ajudar, não é, esta educação para as redes sociais acho que é fundamental, muito mais do que trazer uma cruz e fazer o exorcismo às redes sociais e às novas tecnologias, é como é que nós as podemos usar a nosso favor. Olha, então, já disseste aqui um bocadinho o coaching para que idades, o porquê desta temática, não é? Mas o que é que te apaixona, efetivamente, para além da tirada de que quanto mais cedo começamos, mais conseguimos aproveitar deste empoderamento e deste autoconhecimento, mas para além disso, o que é que te apaixona trabalhar com crianças? E com que idades é que tu trabalhas neste momento? Qual é o teu projeto? É a partir de que idades? neste momento o projeto chama-se Modern Sitters e basicamente é uma forma moderna de fazer babysitting e é desde os 3 anos aos 13 anos, ou seja, sai ali Boa. ainda tem bastante diferença de idades, mas o que me apaixona verdadeiramente é, eu digo muitas vezes que eu não faço babysitting, eu basicamente eu estou meio que de certa forma auxiliar no crescimento da criança. Porque é um bocadinho o que um coach ou que um professor faz, mas de uma forma um pouco diferente. Ou seja, é trazer através dos jogos, através daquela parte mais didática, divertida, mas trazer temas que muitas vezes não são abordados nas escolas. E o que me apaixona verdadeiramente é eu poder, de certa forma, é ter o privilégio de estar com aquela criança. Porque eu sinto que são diamantes em bruto, literalmente. Eu sinto que cada criança tem um potencial imenso dentro dela. Muitas vezes o que acontece é que nós crescemos e continuamos sem descobrir qual é que é o nosso potencial, mas a realidade é que através de experimentarmos, de fazermos coisas novas, de tudo isso, de ir à procura e de educarmos o coração, é literalmente isto, é termos uma visão de que
nós não estamos a dar ensinamentos, não estamos a fazer nada disso. Nós estamos a transmitir algo. Muito mais do que falar, muito mais do que estar ali a fazer um jogo, é estar tipo, mesmo ali de coração com a criança. É o poder haver esta troca de olhares, de sorrisos, de abraços, que também um bocadinho a pandemia nos tirou um bocadinho. E daí eu sentir que este projeto me traz muito isso, que é a parte, primeiro, de ser personalizado, ou seja, eu nunca faço uma coisa igual para cada criança. Eu tenho uma coisa standard, não é? Tenho 2 métodos standard, que são um da noite e um do dia, mas todos eles envolvem a criança. Por exemplo, um deles é o chapéu mágico, é literalmente um chapéu, onde eu coloco lá algumas atividades e a criança coloca outras. E ela tira e tira um papel. O poder de escolha está nela. Ela é que tira o papel. Ou seja, nada é forçado, nada é ali uma troca de poder. Porque eu sinto muito que nós somos um bocadinho ensinados nesta hierarquia, que é importante, mas todos nós somos seres humanos. Por isso, por que não simplesmente dar-nos independentemente da idade que temos? E pronto, e acho que essa é assim a parte que mais me fascina, é o poder trazer o que há de especial nessa criança e utilizá-lo e ajudá-la a como colocá-lo em prática. Porque eu acho que é muito isto, é nos relacionamentos. Por exemplo, com o teu pai, com a tua mãe, o que é que tu podes fazer para tornar o dia deles diferente? O que é que eu posso fazer na escola quando aquele meu amigo fica triste, se ele fica triste tantas vezes? Então, são estas coisas pequenas, mas que nos permitem realmente ter uma perspectiva diferente sobre aquilo que está a acontecer à nossa volta, sendo crianças que têm uma imaginação gigantesca, por isso é aproveitar isso e empoderá-los dessa forma, não deixá-los adormecidos de certa forma, porque eu sinto muito que nós ao crescer, não é? Nós somos crianças, somos muito criativos, queremos estar a brincar, e por nós estamos a dançar no meio da rua e a fazer pinotes e cambalhotas no restaurante, só que há um nível de regras que precisa de ser cumprido, claro, sim, vivemos numa sociedade, mas quando crescemos, porque é que deixamos de fazer certas coisas? Porque é que deixamos de correr na praia? Porque é que deixamos de brincar no parque? Qual é que é o problema? E mesmo com a minha idade, eu tenho 19, vou fazer 19 agora, tenho 18, mas basicamente é sentir, se há um julgamento, porque é que eu estou a sentir esse julgamento? Porque eu posso não o sentir. Sim. Isso é que falávamos um bocadinho também do processo de coaching, não é? Da questão do não julgamento. O que é sentir esse não julgamento? Eu acho que muita gente ao longo da vida não sente esse não julgamento. Não julgamento, sem dúvida alguma. É uma das coisas que eu tento trabalhar muito com os meus filhos. São gêmeos, têm 7 anos. E tento-lhes passar muito a mensagem de que o que o outro diz diz respeito ao outro, o que tu sentes e reages ao que o outro diz respeito a ti. E, portanto, eu só tive esta distinção, eu só percebi esta distinção quando entrei no desenvolvimento pessoal. E isto são ensinamentos que nos fazem mudar toda a nossa perspectiva, não é? Lá está a situação de espelho também, se de alguma forma aquilo me faz sentir de alguma forma, não é porque a outra pessoa me está a julgar, é porque eu me estou a julgar a mim mesma. Se eu estou a apontar o dedo a alguém, não é porque a outra pessoa está a fazer alguma coisa, é porque eu estou a julgar-me a mim mesma. Então, ajudar crianças a fazer isto, eu acho que é maravilhoso. Temos aqui alguns comentários. A Adelaide diz: eu brinco no parque com 41 anos, aprendi a fazer o que sinto, voltar a ser criança, maravilhoso. A Teresa Pereira diz: é a castração dos bons modos. Pois é, e tem muito a ver com o poder, como a Mariana estava a dizer. E como nós não queremos deixar ficar mal o poder, não queremos que o poder nos veja como uma criança, porquê? Porque a criança é desempoderada. Não é? No nosso sistema familiar, no nosso sistema social, a criança não tem capacidade para tomar decisões, a criança não tem capacidade para, e cada vez mais, porque antigamente, na minha altura, não na tua Mariana, mas na minha altura, nós ainda tínhamos algum poder de decisão, porque vinhamos para a rua sem supervisão de um adulto. Então tínhamos alturas em que ainda nos sentíamos empoderados. Neste momento não há crianças a brincar no parque sem o pai a ver, ou a mãe, não é? Então a criança é completamente retirada de poder. Até talvez depois da universidade. Ou não mais tarde, parece mal. Porque enquanto vives em minha casa, cumpres as minhas regras. Enquanto eu pagar as contas, sou o que eu quero, não é? É o que nós ouvimos
diariamente. Então, este poder é retirado à criança. E sermos vistos como uma criança significa que nós somos vistos pelo poder como alguém sem poder. Então, isto, lá está, é a castração, sem dúvida alguma, dos meus modos, através do poder. Quando nós começamos a dar poder à criança, é muito, muito, muito interessante ver como elas são tão proativas, são tão desenrascadas, são tão viradas para as soluções, muito mais do que um adulto. É muito interessante que a criança, ou muito raramente, a não ser que esteja de alguma forma já dentro de uma bolha que assim o permita, mas muito raramente a criança traz primeiro o problema do que a solução. Não é? A criança traz-nos um problema, se tu lhe perguntares, ok, então o que é que vais fazer? Assim que ela se acalma, não é? Nós temos que sempre o processo de acalmar. Então o que é que nós podemos fazer? Ela deixou de se focar no problema, ela passa-se a focar na solução. Então, estimular isto e ensinar é muito interessante. O Roberto diz, parece mal. Oh, Roberto, eu dizia uma asneira que tu és do Norte, mas não posso dizer. Caralho, parece mal, ok. Finding Others, és um gênio, também és. Guerreiras, ok. Diz que o Modern Sitters tem programa com crianças até que idade? Meu filho tem 13 anos, foi a Adelaide que perguntou, já respondiste, portanto é dos 3 aos 13. Eu dou cada vez mais voz às crianças, elas são excelentes professoras, diz-nos aqui a Teresa. Adelaide, eu ando descalço na relva e os outros a olharem, adoro isso. É isso mesmo. É por aqui eu acho. Okay. Mas sabes, Olha, eu não concordo muito com isso que estás a dizer do poder. Porque eu acho não? que. Não. Porque de certa forma, eu acho que primeiro é maravilhoso ver que aquilo que dizias ainda há pouco, de que as crianças colocam a solução e depois o problema, se fazem ao contrário, muitas vezes é porque os pais também o fazem ao contrário. E isso é maravilhoso de se ver. Eu acho isso incrível, porque eu neste momento dou aulas a crianças, dou aulas de teatro, e é incrível, às vezes quando eu estou com eles 2 vezes por semana, e quando eu conheço um dos pais, às vezes é incrível identificar certos padrões que são iguais mesmo. E é muito engraçado que isso chama logo muita atenção. E é giro porque nós não temos consciência disso, porque quando somos nós, é muito mais fácil de eu ver isso em alguém do que eu ver isso em mim. Claro. E por isso é que o coach também ajuda nesse processo, não é? O coaching também ajuda muito neste processo, que é o de nos identificarmos, é literalmente sermos um espelho. Nós falamos do espelho na questão de nos identificarmos, mas também na questão de refletir à pessoa, muitas vezes, o que ela não vê, muitas vezes sozinha, ou vê e não quer ver, também pode ser. Mas em relação a essa parte do poder, eu acho que ter um aparelho tecnológico nas mãos, só por si já é um poder gigante, que nós muitas vezes não temos noção, porque a liberdade, de certa forma, que a criança tem agora de ter informação de qualquer género é gigante. A questão é filtrarmos de que informação é que nós vamos buscar. Isto depois também tem muito a ver com o nosso grupo, não é? Com o nosso grupo de influência, com o nosso peer group. Mesmo em crianças isso nota-se. E então em crianças ainda é mais visível, porque eles não têm filtros, e essa é outra parte que eu adoro, que é a questão de todo o problema que acontece, tudo aquilo que é tocado, a criança diz, a criança transmite, a criança... Porque, e muitas vezes nós adultos também nos acontece isto, não é? Temos a nossa criança interior. E é giro, porque a realidade é que eu sinto que, ao crescer, o poder está exatamente na nossa criança interior. E por isso é que as crianças para mim têm tanto poder. Porque nós quando crescemos esquecemos-nos disso. E então implementamos poder. À força implementamos poder através das palavras que eu digo, implementamos poder através daquilo que eu faço, não é? Fisicamente. E realmente o poder está onde? Está no nosso coração. O poder está naquilo que nós transmitimos. O poder está naquilo que nós, de certa forma, vibramos também, não é? Nós também somos energia. Por isso eu sinto que o poder reside muito aí, mas que nós tentamos mandar esse poder embora para substituir... Mas era o que eu estava a tentar dizer, se calhar expressei mal. Ok. Porque aquilo que eu estava a tentar dizer era que a associação da criança desempoderada, ou seja, que nós enquanto sociedade tentamos construir, porque lhe tiramos as escolhas, não é? Vais ao jantar à hora que eu digo, vais almoçar à hora que eu digo, vais para a escola que eu digo. Portanto, que a criança não tem poder dado pelos adultos,
e os adultos acham que elas não têm poder, nós tentamos apagar de alguma forma isso para que não sejamos vistos como crianças, quando na verdade, como tu dizes, o poder está exatamente em olharmos para dentro e percebermos o que é que a nossa criança interior diz. E isto foi para dizer que, estava ali a Teresa a dizer, que é a castração dos bons modos, que é nós passamos a comportar-nos supostamente como adultos para que as pessoas não nos vejam como crianças, sem poder. Era isto que eu queria dizer, mas concordo perfeitamente contigo. Percebes? Acho que foi um jantar de ideias, acho que foi um jantar de ideias. Sim. É mesmo isso. Olha, então diz-me uma coisa, como é que tu, efetivamente, no terreno, aplicas o coaching nos teus jogos, aplicas o coaching com as crianças com quem trabalhas? Então, para além da Modern Sitters, né, eu também sou coach, então às vezes apareceu algumas crianças, agora nos últimos tempos, e mais adolescentes até, eu não estava tanto à espera dessa área, não é? Mas foi um bom desafio, porque senti que foi mais para lidar com os pais do que com a própria criança. Porque na adolescência nós temos que querer, nós temos que, para vir para um processo destes, é preciso realmente nós estarmos abertos ao processo. E se não estamos abertos ao processo, será muito desafiante qualquer coisa acontecer, porque nem há conversa sobre isso, nem há... Ou há uma conversa, mas há uma tentativa de fugir, há uma tentativa de não estar... Não há abertura. Exatamente. E isso aconteceu-me numa das minhas clientes e foi engraçado nesse sentido. Mas depois também acontece muitas vezes que é a questão do ok, mas se há abertura, o que é que vamos explorar? E muitas vezes nos adolescentes o que acontece é que há todo um mundo de escolhas e agora, para onde é que eu vou? E isto também é muito curioso de se ver, não é? Porque nós quando somos adultos só há este caminho ou aquele. Mas não, olhamos à volta e afinal há mil, nós é que só estamos a ver com estes óculos daqui. E então é muito engraçado ver estas diferenças. E na Modern Sitters eu uso muito o coaching em formas de perguntas, não tão aprofundadas, se calhar como uma questão, uma ação de coaching, e dependendo da idade, não é? Porque eu não vou fazer o mesmo processo com uma criança de 13 anos que vou fazer com uma criança de 5, não é? Porque são idades muito diferentes, são maturidades muito diferentes. Mas é muito engraçado porque às vezes as crianças têm saídas que nós ficamos perplexos, não é? Ficamos tipo, what? Mas de onde é que isso veio? E é incrível porque elas simplesmente são. E essa é a grande diferença que eu sinto, que é a questão do coaching nesta questão de, ok, de explorar o meu ser através das perguntas. Não se calhar tanto através de objetivos que eu quero alcançar, mais através de sonhos. No coaching através de sonhos, dos dumb goals, não é? Do tentar alcançar coisas que neste momento para mim são impossíveis. Ou do que é que eu quero ser quando for grande. É uma pergunta que nos fazem tantas vezes de forma destrutiva que pode ser feita tantas vezes de forma construtiva. Muitas vezes fazem-nos tipo, ok, mas o que é que queres ser? Fica ali a perguntar até sair, parece que tem que sair a resposta correta, senão eles não vão aceitar. Mas há tantas formas de perguntar isso sem ser o que é que queres ser quando fores grande. Mas parece que só conhecemos esta. E então, por exemplo, posso dar um exemplo do exercício que eu faço muito, que basicamente eu comecei isto com os meus primos, a Modern Sitters surgiu no verão, porque a minha tia pediu para fazer babysitting, eu fui fazer e como eu não sei ficar quieto, olhar para eles nos tablets, eu comecei a fazer jogos diferentes. E um deles que eu fiz foi através de frases que eles dizem para eles próprios, ou seja, de autossugestão, de certa forma, não é? Então eles metem-se à frente do espelho com uma capa de super-homens a dizerem eu sou não sei o quê, eu sou lindo, eu sou... E então foi muito giro, porque umas semanas depois a minha tia ligou-me a dizer Mariana, eles não se calam a dizer eu sou, faz favor, o que é que está aqui a passar? Iam lavar os dentes e começavam, ei, eu sou amor, eu sou lindo, e isto é maravilhoso, porque foi uma vez que eu tive com eles 2 dias, em que jogámos pistolas de água, em que nos divertimos imenso, mas que depois também estas pequenas coisas que parece que é só um exercício, é só um jogo, mas que depois ficam e que depois é uma sementinha, não é? Depois eles é que escolhem regar aquilo ou não, e depois já não está do meu lado, mas pelo menos, e fazendo isto algumas vezes, o que permite é que elas tenham mais
mais abertura ao processo. Acho que é um Yeah. bocadinho isto. Acho que é E mesmo. terem mais consciência que é aquilo que eu acho que também é muito interessante quando nós começamos o desenvolvimento pessoal. No início até parecemos que estamos sem oxigênio, né? Muitas vezes, ou como tu dizes que queremos inspirar tudo, depois temos de dizer, para que agora tenho que inspirar alguma coisa, senão explode. Mas quando nós estamos a passar por esse momento, né? Porque passamos ciclicamente várias vezes por várias coisas, pelo menos eu acho que é assim, já li vários autores sobre isso, e algumas formações também vi, nós vivemos em ciclos, às vezes vamos encerrando uns, iniciamos outros e está tudo, está tudo bem. Mas quando nós estamos a encerrar esse ciclo, não é? E olhamos para trás, conseguimos perceber que são esses pequenos momentos, essas pequenas mudanças que efetivamente fizeram o 1% a mais no dia, não é? E esse 1% a mais no dia ao fim do ano são muitos porcentos a mais. E é exponencialmente a mais. Está aqui a Teresa a dizer, estão derretidas com a nossa caçula que fala com o coração, é verdade. Olha, qual foi o processo que te impactou mais? Assim, num processo de coaching ou da parte das crianças, o que é que te impactou mais? Olha, o processo que. Acho que houve dois processos muito diferentes que me impactaram de formas distintas. Um deles foi em relação ao bocado que falávamos da consciência, de que muitas vezes nós passamos por processos de vitimização, não é? E que não temos consciência que estamos nesses processos de vitimização e, e absorver as aprendizagens que estão aí. Eu acho que essa é a coisa mais bonita que eu vi a acontecer e que me ajudou de certa forma também a mim, porque eu senti muito que ao nós estarmos, não é reviver aquilo que aconteceu, mas a meter cá para fora aquilo que aconteceu, nós conseguimos arrumar as coisas em gavetas e deixar de ver um novelo para ver fiozinhos de lã. E eu acho que é esta parte fez muita, deu muita clareza e para a pessoa, naquilo que ela me transmitiu, também foi aquilo que mais impactou no processo que fizemos, porque foi realmente um deixar ir de algo, porque às vezes nós vivemos tão presos, parece que temos pesos atrás de nós e, e eu sinto que também já vivi aí, por isso acho que é mesmo o deixar ir e o ok, agora estou mais leve, já posso caminhar com mais firmeza, já posso ir mais confiante naquilo que vou fazer. Porque às vezes nós não temos coragem porque estamos agarrados a desculpas, não é? Então acho que essa coisa é fundamental. E o outro processo foi em relação à parte que estava a transmitir dos sonhos, porque foi um processo em que a pessoa começou a construir o projeto dela e deu-me um prazer enorme acompanhar e simplesmente ver a pessoa quase a trilhar o caminho sozinha, mas é que eu sinto que até é ingrato dizer que ajudei, porque eu não sinto que ajudei, eu sinto que, ok, eu ia mandando umas perguntas, eu ia dizendo umas coisas, mas ela é que fazia tudo, por isso, tipo, onde é que estou eu no processo? Não estou, o processo é completamente dela. E acho que isso foi das coisas mais bonitas, porque acho que a minha geração e eu vivia muito agarrada aos resultados. Ok, eu tenho que fazer isto para ter este resultado. Se eu não fizer isto, eu não vou ter resultado. Mas afinal, o que é o resultado sem ser competição? Uhum. E se eu preciso estar em competição, se calhar não preciso. Por isso, para que é que eu preciso de um resultado? Ok, que é bom eu dizer, conquistei isto! E é bom eu ter passinhos para poder celebrar. Mas, se calhar, o resultado só vou saber o que é na outra vida. Porque, porque é um caminho contínuo, não é? É um processo. E por mais sessões de coaching que eu tivesse, por mais eventos e livros que eu vá ler, o que eu sinto é que nós, para além de estarmos sempre em construção, estamos sempre em mutação. E que aquilo que eu acredito agora, eu daqui a 3 anos, se calhar já não vou acreditar ou já não vai se fazer sentido. E está tudo bem, porque eu sou um ser humano. Porque é que há de me atrofiar isso? E Uhum. especialmente na adolescência, eu sinto que isso acontece-nos muito, que é a nossa perda de identidade, que eu não acho que é perda de identidade, eu acho que seja a dispersão de identidade.
que é nós estamos a disparar para todo lado e onde é que eu vou agarrar? E então acho que dentro da terapia energética, há alguns chavões, não é? Que são transversais a toda a terapia energética e que é a cura emocional também, mas um deles para mim é muito interessante, que é: eu antes de saber quem sou, tenho que saber quem não sou. Então eu acho que a primeira fase da adolescência é exatamente isso, é eu experienciar tudo aquilo que preciso de experienciar para saber o que eu não sou. E depois vou começando a encontrar quem eu sou. E eu acho que efetivamente podem existir outras formas, só que ainda, enquanto sociedade, não estamos ainda muito bem preparados para isso. Porque eu sempre acreditei nisto, sabes? Eu lembro-me quando ia fazer os psicotécnicos e afins, a mim davam para fazer tudo. Quando eu chegava lá, era bom para ir para letras, era bom para ir para científicos, era bom para ir para desporto, era bom para ir para todo lado. E então eu sentia-me também sempre assim um bocadinho perdida, tipo, o que é que eu quero? Sempre tive a ideia de querer seguir desporto, porque no meu 5º ano disse que era aquilo que queria seguir, eu já treinava na altura e tal, e era aquilo, e era a minha paixão. Mas lá está, e como tu dizes, nós temos o propósito, não é? Que é, o nosso propósito é servir pessoas, e a minha ideia era: mas como é que eu vou servir pessoas com isto? Tanto quando eu cheguei à escola, fui fazer estágio à escola, do professor deixou-me logo sozinha, um bocadinho como tu, como estavas a partilhar, o professor disse: não tenho nada a apontar, não é? O professor deixou-me sozinho, eu já dava treino há muitos anos, deixou-me sozinho com 2 turmas, e disse: volto cá no final do ano. E eu fiquei lá, não é? E tive, graças a Deus, tive uma excelente nota de estágio, mas mal eu comecei a concorrer à escola e comecei a pensar assim: mas não é isto que eu quero. Eu não estou a servir ninguém aqui, os miúdos estão obrigados, a maior parte deles não gosta disto, não gostam das modalidades tradicionais, não é? Não, ou se gostam, gostam de uma e têm que dar 20, não é? Depois algo gosta de ginástica, não algo gosta de vôlei, e isto não está a acrescentar nada, porque eles não vão acabar o 12º ano e vão ligar aos amigos a dizer assim: olha, vamos fazer uma ginástica na rua. Ninguém vai fazer isso, não é? Olha, vamos... o basquetebol e o futebol, como há muitos campos, a malta ainda se junta para jogar um basquete, para ter umas bolas e jogar uma futebolada. Sim, mas a maior parte das pessoas vai dizer assim: olha, vamos correr ali vamos fazer ali uma corrida de obstáculos. E ninguém faz isto, não é? Então nós não estamos a educar para a vida, estamos a educar para aquele período e para pessoas que são atletas, e depois aquilo deixa de fazer sentido. E quando eu encontrei o fitness, encontrei uma forma de servir através do desporto. Mas durante esse período eu estive ali assim muito confusa: o que é que eu queria, o que é que não queria, será que era isto, será que não era? E então, isto para te dizer que tive que experimentar muita coisa, sem dúvida. Experimentei o treino, fui árbitra, fui jogadora, apesar de ter ali, lá está, já uma afunilação, mesmo assim tive que experimentar imensas coisas. Só na área profissional agora, na área dos namoros, na área de lidar com os pais, na área da família, na área das amizades, na área dos hábitos, na área da alimentação. Portanto, isto é como tu dizes, já há muitos disparos, mas até eu saber quem eu sou, eu acredito que temos que passar muitas vezes por quem eu não sou e por quem eu não quero ser, não é? E pronto, acho que é um bocadinho essa passagem. Olha, e aquilo que eu te queria perguntar é, por exemplo, a mim, o que mais me impactou quando eu cheguei ao mundo do desenvolvimento pessoal eu fui através de ferramentas para ajudar as minhas equipas que eu liderava. Eu sou diretora de vários ginásios, na altura era diretora de 2 ginásios, e cheguei ao mundo do desenvolvimento pessoal a dizer assim: eu tenho que ajudar esta malta a ficar motivada, eu tenho que ajudar. Fiz o primeiro workshop, porque eu já tinha feito coaching discursivo antes, muito direcionado para a nossa área, mas cheguei a um workshop de life coaching, a sério, puro e duro, e saí de lá, chorava a berrenha e a dizer: eu tenho que mudar a minha vida. O que impactou foi isto: eu entrei por uma porta a 1h, às 8 da noite, salvo erro, e saí à meia-noite, ou às 11 da noite, a chorar a berrenho com uma clareza brutal sobre, lá está, aquilo que eu não queria para mim e aquilo que eu queria para mim. Então, isto foi o ligar o motor da transformação, foi eu perceber que aquilo que eu queria dar às outras pessoas era aquilo que eu procurava para mim. Esta foi a minha transformação. A ti, o que é que foi? Qual foi assim a maior transformação que ocorreu quando chegaste ou durante o processo? Não precisa ser inicialmente, não é? Pode ser durante o processo. Olha, uma delas, houve assim 2 momentos que eu me lembro, que foi o primeiro evento presencial e a primeira sessão de coaching. A primeira sessão de coaching,
eu cheguei, assentei-me, fiz a roda da vida, não é? Que é uma ferramenta muito utilizada. E eu fiquei a olhar para aquilo, tipo, mas não estou a perceber nada disso. O que é o objetivo? Eu estou para aqui a pintar finanças e profissão, eu não tenho profissão. O que é isto? Tipo, eu não estou a perceber nada. Depois estivemos lá a falar um bocado e, e depois no final ele foi buscar um livro da Lise Bourbeau que era sobre, acho que é Escuta o Teu Corpo, e que Sim, basicamente são várias doenças e os bloqueios. E eu disse que é um exercício. porque na altura tinha uma tosse muito agressiva. E era mesmo agressiva. Havia pessoas que me tiravam da sala por eu tossir daquela forma. Por isso, e eu disse-lhe isso. E ele foi-me buscar o livro e começa-me a ler bloqueio emocional. Sobre aquilo. Primeiro li o bloqueio Sim. físico, o que é, e depois bloqueio emocional. Uma pessoa que é muito rígida consigo e não sei o quê. E eu a ler aquilo e eu assim, apetecia-me esconder-me. Eu apetecia esconder-me. Eu estava tipo, meu Deus, o que é isto? Ele é um bruxo. O que é isto? E, e lembro-me que ia no carro, depois dessa sessão, completamente anestesiada. O meu pai perguntava, então como é que correu? E eu quase não respondia. Estava tão anestesiada com o que é que foi isto? Tipo, o que é que foi isto? O que é que se passou ali? O que é que aconteceu? Não entendi nada. E durante o processo, aquilo que mais me impactou foi escrever alguns acontecimentos que me tinham acontecido, foi aquilo da ressignificação, e perceber que tudo tinha um fim. Tudo tinha o mesmo final, ou seja, tudo tinha a mesma fonte, por assim dizer, que era o amor próprio. Para mim foi a coisa que mais me impactou, foi eu perceber que para os outros gostarem de mim, que eu procurava muito aceitação nessa altura, era ok, para eles gostarem de mim, eu tenho que gostar primeiro de mim própria, eu tenho que aprender a amar-me para que os outros me consigam amar. Isso foi a coisa que mais me impactou, foi aquela questão do ver-me ao espelho e aceitar aquilo que está no espelho. Foi a questão de. E por isso é que esta parte do coração para mim me toca muito, porque era ver além da cara das pessoas. Eu quando olho para uma pessoa agora, a única coisa que vejo é os olhos, que é literalmente a alma. E é mesmo isso, é isso que eu sinto. Eu sinto mesmo que foi uma das maiores transformações para mim, porque foi mesmo eu dizer, eu amo-me, e sem ser egoísmo, sem ser, sem ser aquela noção que nós temos de ego, não é? Ser mesmo uma questão de amor, ser algo puro e genuíno que não seja, que não seja de certa forma, nem sei a palavra que eu ia usar para isto, que é, não sei, Individualista, não é? Não seja autocentrado, sim. algo centrado só em mim, e sim porque eu comecei a sentir e a ter meio que um retorno disso, não é? Porque depois tudo muda, quando nós começamos a mudar, tudo à nossa volta muda e de repente eu já não era a mesma pessoa, completamente. E a questão do aceitar-me como eu era nesse processo do amor próprio, não é? Um dos principais passos é nós aceitarmos como somos e aceitar os nossos defeitos e aceitar aquilo que é bom em nós e o que é mau. E acho que isso foi assim aquilo que mais me transformou, porque comecei também a aceitar o que eu não gostava nas outras pessoas, não é? Comecei também a dizer, ok, se eu sou assim, e se eu erro, e se eu faço isto, porque é que eu não hei de aceitar o erro do outro? Porque é que eu não hei de... E então, de repente, foi mudar de ciclo e mudar literalmente um ciclo da minha vida. Porque eu senti mesmo que foi uma transformação enorme, até que normalmente era conhecida por andarem a reclamar comigo, de repente no último ano fui presidente da Associação de Estudantes da escola e toda a gente ficava tipo, eu tinha uma grande capacidade de liderança e tudo isto foi trabalhado por causa disso. Tudo isso tinha essa fonte, tudo isso, e é simplesmente maravilhoso. E depois foi na questão do evento de desenvolvimento pessoal. O meu primeiro evento foi um evento em que eu fui com a minha mãe, acho que foi o pior erro que eu fiz. Mas a minha mãe viu o evento na net e como eu estava nas sessões nessa altura, eu disse, ok, quero ir. E fui, foi um evento de Alcântara, na altura, em Lisboa. E então fui ao evento e estava tudo bem no evento, eu a anotar, a fazer tudo, não sei o quê, tudo direitinho. Tínhamos ficado na primeira fila, nem sei como é que convenci a minha mãe a ficar na primeira fila nessa altura, mas ficar na primeira fila a assistir, não sei o quê, as duas, uma lá da outra, e de repente vem a meditação final. E eu choro, e não conseguia sair de lá, não estava ninguém na sala e eu só chorava, eu não conseguia sair de lá.
de todo. E a minha mãe olhar para mim em pânico, tipo, mas o que é que se passa? Mas o que é que não se... E eu tinha que ir para outro sítio a seguir e eu só chorava e não conseguia sair dali. E na altura já tinha tido 2 anos de processo, por isso já era uma coisa mesmo. E foi maravilhoso ver que eu aí foi onde descobri realmente o que era a gratidão. Porque foi conhecer pessoas ali à toa, né? Partilhar coisas que eram profundas e foi esta capacidade de certa forma, de me expor, mas ao mesmo tempo de expor-me em amor. Que é esta questão de, ok, eu vou vou ser transparente, vou ser eu própria a contar isto e foi algo que simplesmente foi muito transformador para mim, porque eu sentia que vivia muito nas personagenzinhas do teatro. Já que eu fazia teatro há 10 anos, eu vivia nas personagens do teatro, pronto, eu era uma personagem em cada contexto. E ali eu percebi, não, tu és só uma pessoa, estás aí a fingir 500 mil máscaras, mas és a mesma. E se tu escolheres ser tu própria, quem ganha, a pessoa que ganha mais és tu. Claro que vais influenciar outras pessoas, mas a pessoa que ganhas mais és tu. E isso depois foi incrível, ver tudo a mudar e as pessoas... E não é uma coisa que foi assim, foi uma coisa que demorou muito mais tempo e eu não tinha paciência nenhuma, mas que aprendi realmente que é um processo. E essa também foi uma frase muito... É um clichê quase, mas que me foi muito forte, porque eu estava habituada não tenho paciência, eu mando uma mensagem e já lá está, eu mando não sei o quê, e na nossa geração é um bocadinho isto. E quando as coisas demoram mais tempo, demora mais tempo, se calhar é melhor não fazer. E então é esta questão do que vale a pena, e é esta a mensagem que eu quero deixar, é mesmo de que pode demorar tempo, pode às vezes ser doloroso até, mas vale a pena, vale muito a pena, porque nos transforma. E é muito isso, é muito essa questão de deixarmos de ser marionetes e passarmos a ser... Deixar de mimimis, não é? Os mimimis, porque ao fim e ao cabo é tudo desculpas. É desculpas para não descascar a cebola, porque a gente sabe quando a gente vai descascar a cebola, vai uma lágrima aqui, uma lágrima além, desconforto aqui, não gosto disto, não gosto daquilo, mas faz parte, não é? Faz parte de nos conhecermos. Havia um autor que dizia que era muito interessante, agora estava a tentar lembrar aqui enquanto estávamos a falar que eu não me lembro, mas ele trabalhava muito com roleplay, trabalhava muito com teatro. E ele dizia que a maior dificuldade do ser humano é despir-se para si próprio. Então ele fazia muitos, estou a tentar lembrar o nome dele, mas não consigo. Ele fazia muitos exercícios em frente ao espelho, fazia muitos exercícios gravados e depois as pessoas virem, fazia montes de exercícios em roleplay deste género. E então é muito desafiante, porque efetivamente nós temos muito medo dos nossos monstrinhos cá dentro, não é? Esta miúda graúda é gigante, tens aqui uma data de comentários brutais. Olha, antes de terminarmos, eu vou só dizer aí à malta, se quiserem fazer perguntas, façam, está bem? Façam para aí perguntas, que agora vou pedir à Mariana para nos dizer como é que as pessoas a podem encontrar, mas enquanto ela vai estar aqui a falar, vocês se quiserem podem colocar aqui questões, se quiserem para a Mariana, se quiserem também para mim, mas acho que é mais para a Mariana, hoje foi ela que falou mais. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, digam, está bem? E a Mariana agora vai nos dizer como é que te podem encontrar, Mariana. Então, como é que me podem encontrar? Aqui no Instagram, não é? No Facebook também, mas no Instagram sou mais ativa. Não é que seja rede de mais novos, não tem idades, mas aqui sou mais ativa do que no Facebook. E depois na página da Modern Sitters, que é agora o meu novo projeto a lançar, vou mostrar aqui o coisinho, fazer publicidade. E pronto, isto são alguns jogos que nós fizemos, isto é o chapéu que eu estava a falar. E então é muito isto, é muito através das minhas redes sociais, ainda não tenho canal do Telegram, a Sónia está mais à frente, mas porque neste momento sinto que ainda estou com resistência a publicar conteúdo. Isto é uma coisa engraçada de partilhar, assim, porque sinto que de certa forma a minha resistência da opinião de outras pessoas, não é? Aquilo que falava há bocado, que tem sido vindo a ser desconstruído, mas que de certa forma é um desafio que este mês vai ser ultrapassado, por isso estou-me a comprometer aqui em live contigo e com as pessoas que estão aqui. Olha, posso dizer que eu tenho uma resistência, sabes?
e tinha muito medo da exposição, o que é que as pessoas, especialmente as pessoas da minha família, os meus patrões, e isto e além, o que é que havia de dizer quando eu comecei a fazer as lives, que eu, antes de fazer a certificação em coaching, já tinha iniciado esse processo, de fazer lives sobre desenvolvimento pessoal, daquilo que ia, dos workshops que já tinha feito, do conhecimento que tinha. E tive muita resistência. Mas o que me fez mesmo mudar foi eu comprometer-me e criar uma escala. Eu programei 52 semanas de conteúdo, 5 dias por semana, e fiz um Excel. E tipo, houve vezes que eu falhei, é verdade, mas tinha o Excel, por exemplo, de janeiro, fevereiro, março, conforme eu ia fazendo os temas, ia pintando. E ainda não acabei, portanto acaba agora em abril, mas como tenho temas para trás que não pintei a ver, já estou a buscar estes temas para depois falar. Então, e foi assim que eu me comprometi, tipo, não, eu tirei, acho que foi uma semana, meias horas, durante uma semana tirei meia hora e sentava-me na frente a dizer, então, o que é que eu posso falar mais? E escrevia, tipo, nesta semana, da semana de Gênesis, posso falar disto. E depois decidia se era em vídeo, decidia se era em post, decidia se era em imagem, estás a ver? E foi depois de fazer também um workshop, já não me lembro qual é que foi, e partilharam isto comigo. E eu estou a partilhar agora contigo. Este também é um mundo mágico que realmente só que é. Se for difícil, então falo diariamente para ser um hábito. Agora, por exemplo, já não faço todos os dias porque a gente no início da semana, os posts todos, só faço a live à terça-feira, o resto fica logo agendado para a semana seguinte e faço só uma vez, portanto faço o agendamento dos posts todos que quero para a semana seguinte, dos vídeos que já filmei, das imagens e por aí fora. Então pode ser aqui uma boa ajuda, Mariana, porque a resistência vai lá estar sempre. Ainda agora às vezes estou assim, estou a olhar para ver quem é que está a entrar e estou a pensar, agora entrou não sei quem, o que é que me vai dizer depois de ver o vídeo e tal. Isso é normal. Faz parte. Olha, a Adelaide está a dizer, so proud of you, Mariana, é tão bom vermos os jovens a assumirem a liderança. Onde tu fores, eu vou, maravilhoso. O Filipe diz, olha, havíamos de falar em Viseu. Está bem, eles estão em Viseu. Está bem, Filipe, claro que sim, manda-me mensagem ou depois... Se já me quiseres seguir, acho que já te consigo mandar mensagem também privada. Mariana, queres-me perguntar alguma coisa? Queres partilhar mais alguma coisa? Eu ia dizer, já que não há perguntas, eu faço uma pergunta. Então. Bora. Então, a minha pergunta é muito simples. É, tu, enquanto mãe e enquanto coach, o que é que tu, neste momento, se pudesse transmitir assim, 2 ensinamentos essenciais aos teus filhos, quais é que seriam? O primeiro, sem dúvida, foi aquele que tu falaste, sobre o amor próprio, que é uma coisa que tenho vindo também a trabalhar com eles, porque é uma temática que, aliás, eu acho que muitas mulheres, também muitos homens, mas muitas mulheres estão a passar por esse processo. Aliás, 60% dos processos que eu tenho em mão vão bater ao amor próprio. Tenho ali depois alguns que são mesmo financeiros e profissionais, parte financeira e profissional, e tenho outros de gestão de tempo, porque é uma área que eu trabalho muito e gosto muito. Mas a maior parte deles são amor próprio. Então, um dos ensinamentos que eu gostava que eles assimilassem já era que, sim, é muito importante amar os outros, mas a primeira pessoa a quem temos que amar somos a nós próprios. E quando nós nos amamos, e para mim amor é aceitação sem condição, isso não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que eu vá ser sempre assim para sempre, não quer dizer que aquilo que eu sou é tudo maravilhoso, mas aceito-me como sou para poder trabalhar naquilo que eu não quero ser. Mas eu só o posso fazer quando eu aceito a 100% sem condição. Esse era o primeiro. Se tivesse uma varinha de quadrado, abria a cabecinha deles e punha já lá lápis. Sistema operativo 1.0. O segundo ensinamento, que é uma coisa que eu faço muito com eles e trabalho muito com eles, que tem a ver com a contribuição. Que nós só somos felizes quando servimos os outros, quando contribuímos para a felicidade dos outros. Portanto, eu preciso de me amar a mim para poder amar os outros, sem dúvida alguma, mas a verdadeira felicidade nós encontramos quando nós podemos trazer ao mundo aquilo que somos.
não é? E nós trazemos ao mundo aquilo que somos quando, de alguma forma, entregamos alguma coisa ao mundo. Então, são estes 10 ensinamentos, que é algo que eu também tenho vindo a trabalhar com eles. Eles mensalmente contribuem para uma aplicação que agora estava a tentar lembrar do nome que eu tenho no telemóvel, que não sei, que é o Feed qualquer coisa, portanto, que é uma aplicação que dá para transferirem, para nós transferirmos dinheiro para vários projetos, que a transferência que nós fazemos, que são transferências de valor fixo, dá para alimentar 7, 14 dias, 30 dias uma criança de determinado projeto, que é Save the Meal, acho que é assim, Save the Meal, acho que é assim que se chama. E então eles escolhem todos os meses para quem é que vão contribuir, que é dinheiro deles, que é, eles têm um pequeno negócio de sucos e compotas e afins, e então eles querem apresentar dinheiro para as férias e obviamente nós ajudamos muito, mas é um negócio deles, e vendem na escola e levam flyers também para dar aos amigos e convencem os avós a comprar e essas coisas, e há sempre uma parte do dinheiro que é feita em contribuição. Também tentamos fazer sempre o máximo possível de contribuição no meio ambiente, às vezes fazemos assim uns plugins, portanto vamos caminhar e levamos uns sacos de lixo. E pronto, como tu estavas a dizer ao bocado, um amigo teu está sempre triste, o que é que eu posso fazer? Também é uma coisa que é uma conversa muito recorrente e é muito interessante. Ainda, os meus filhos estiveram de férias, estão sempre de férias com os avós. E é tão interessante esta intimidade que se cria quando nós fazemos estes projetos, que a minha filha, eu estava a ter formação, portanto eu não pude fazer videochamada com eles naquele horário e estava o meu marido. Então, a minha filha disse: pai, preciso de falar contigo em privado. E foi para o quarto, não é? Estava lá com os meus pais na praia e foi para o quarto. Então a conversa era: a Carlota, que era a prima, não é? Não me deixou brincar com ela. Eu fiquei triste. E o pai dizia: então o que é que tu podes fazer? O que é que também não fizeste à prima? Então, esta intimidade cria-se quando nós tocamos nestes assuntos, quando nós falamos com eles sobre estes assuntos, não é? E até que ela percebeu que tinha que ser ela, não é? A trazer uma brincadeira que a prima mais velha quisesse brincar com ela. Para ela, então, é isto que é. Como é que nós podemos servir os outros? Uma coisa que ela gostasse de fazer, mas que a prima também gostasse de fazer. Então é muito interessante estas coisas que vamos trabalhando, não é? E não são bem perfeitas de todo, mas são coisas que para mim fazem todo sentido. O amor próprio e a contribuição, sem dúvida. Mas os pais dão sempre o melhor que eles têm na altura que eles têm. E para o que eles precisam. Os filhos trazem os ensinamentos que nós precisamos e os pais trazem os ensinamentos que os filhos precisam, sem dúvida alguma. É que o momento certo, com as cenas que têm que acontecer, e eu acredito piamente que nós escolhemos isto muito antes de cá virmos. Se há malta cética, eu gostava de recomendar um livro, já que ninguém tem perguntas aí, mas leiam, é um livro que se lê em 20 minutos, A Pequena Alma e o Sol. É do Neil Donald Walsh, que é o autor que já não é trilogia, porque já há 5 livros de conversas com Deus, inicialmente era uma trilogia. Ele tem um pequeno livro que se chama A Pequena Alma e o Sol, e já não vou dizer mais nada, quem tiver curiosidade vai ler. É um livro, encontra-se facilmente na net, ok? Mesmo para quem não queira comprar o livro, encontra-se facilmente. E mesmo para comprar, e é super barato. Quem quiser fazer marosca está à vontade, eu não julgo, está tudo bem. Quem quiser encontrar em algum site para baixar também está tudo bem. Eu acredito que, acima de tudo, aquela pessoa está ali para transmitir amor, e é um livro muito interessante sobre quem nós queremos ser quando viemos à Terra e quem nós trazemos connosco quando viemos cá. Então é muito interessante e acho que é extremamente interessante para quem quiser aprofundar um bocadinho mais essa temática. Agora estou curiosa. Estou a tratar disso, já li. Verdade, Xaninha, é verdade, Alexandra. E pronto. Então, olha. E o que tu estavas a dizer, só para completar o que estavas a dizer, era a questão de que realmente é bom falar, porque depois, quando não se fala, acumula-se, não é? Então vai-se acumulando, e quando não há essa abertura,
Claro que também é preciso moderar a abertura, que às vezes a abertura é demais e a criança não tem filtro, então pronto. Mas é bom que haja essa abertura, especialmente nessas idades mais tenras e onde eles absorvem tudo, né? São esponjinhas. E então é mesmo bom. E parabéns por isso, Sónia. Vocês os filhos aí todos empreendedores. Sim, sim, é uma coisa que também quero passar para eles, tem a ver com a educação financeira, não é? Porque não é algo que nós tenhamos para já na nossa sociedade. Já vamos tendo algumas coisas, não é? Na escola já se vai dando as notinhas dos euros e as moedas, mas a educação financeira vai muito mais longe do que isso. E então é algo que eu quero passar para eles, algo que eu também estou a estudar sobre isso e que quero que eles logo desde o início tenham, porque abre-nos muitas portas. Termos inteligência financeira e inteligência emocional ligada à inteligência financeira abre-nos muitas portas e muitas oportunidades. Tu pegaste aí numa coisa que eu queria dizer e agora passou-me, já não sei o que era. Estavas a falar há muita abertura. Então, uma coisa que eu aprendi com a Mia, que faz parentalidade positiva, quem quiser que pode procurar, Mia Parentalidade Positiva e vão encontrar. Uma das coisas que eu ouvi que ela disse que é brutal, que é o limite está na criança. Nós só precisamos de responder às crianças. Não precisamos trazer nada de novo para cima da mesa. As crianças no momento certo vão perguntar. E nós só temos que responder. Há crianças que é mais cedo, há crianças que é mais tarde, há crianças que são mais curiosas em relação, sei lá, à sexualidade, há crianças que são mais curiosas em relação ao dinheiro, há crianças que são mais curiosas, sei lá, em relação à escola. Todas as crianças têm as suas curiosidades. E então é só irmos respondendo. Tendo a noção de que temos que responder de uma forma, né? Temos que comunicar, portanto temos que ter algo em comum. A criança tem que perceber a resposta que eu lhe vou dar, tem que fazer sentido para a maturação da criança. Não é? Tem que haver algo em comum, por isso é que é comunicação. Mas desde que seja uma resposta que a criança compreenda, o limite é a criança. Nós é que tendemos a achar que naquela idade temos que começar a falar de, e que naquela idade temos que começar a falar de, e que naquela idade temos que começar a falar de. Na verdade, as crianças, quando sentirem necessidade, elas perguntam se nós tivermos essa abertura, como é óbvio. A questão é que muitas vezes corremos atrás do estrago. Não temos essa abertura e depois são adolescentes e dizemos nunca fala comigo, está sempre fechado no quarto, não me conta nada. Mas, quando não há essa, isso foi uma coisa maravilhosa que eu aprendi com os meus pais. Os meus pais sempre falaram de tudo, sempre estiveram em cima da mesa e sempre responderam, nunca fugiram, nunca deram parte fraca nas perguntas difíceis. Às vezes é difícil a parte fraca das perguntas difíceis porque às vezes nem nós temos essa resposta. Não é? Às vezes nem nos aprendemos na prática. Então sabemos a parte pragmática, mas não sabemos a parte empírica. E às vezes é difícil como é que eu vou verbalizar aquilo que eu já experienciei. Não é? Então às vezes é desafiante, mas os meus pais nunca deram parte fraca, a verdade é essa. É verdade, as crianças já sabem tanto, são uma maravilha. É verdade. E às vezes o que nós fazemos, a castração dos bons modos, como estavas a dizer há bocado, o que faz muitas das vezes é limitar o conhecimento da criança, às vezes até de certa forma. Porque é a questão de, ok, eu acho que sei, mas eu vou perguntar e depois recebo uma coisa que de alguma forma eu interpreto de ai que eu estou a dizer alguma coisa que não devia, que eu fui gozado por dizer isto, então não volto a dizer. Então eu não. Então isto. E então é muito um balanço, é muito um balanço. Eu acho que cada criança é uma criança e é preciso muito cuidado e muito. É o que eu digo, é um diamante, literalmente. Se nós vamos deixando de acumular pó, temos que ir limpando o diamante de vez em quando e ir cuidando dele, literalmente é isso. E a criança, o que nos pede é cuidado, é literalmente isso. Sem dúvida. Devemos deixar eles se expressarem, liberdade de serem. Sim, com limites, não é? Nós estamos cá para dar limites também, sem dúvida alguma. Mas acho que cada vez mais estamos acordados para isso. É incrível eles não terem também medo de certa forma, do ridículo. Estavas a falar dos limites. E acho que é muito bom também quando somos crianças e porque eu sinto que, por exemplo, eu estou com crianças do 5º ano e que muitos deles já têm
camadas que eu fico a olhar para aquilo e a pensar, meu Deus, só estou no quinto ano. E já ficam tipo ou todos envergonhados, ou não querem fazer, ou ali qualquer coisa que não está confortável neles, e então é mesmo bom ver esta expressão do ridículo e especialmente no temos muito esse poder, por assim dizer, de podermos ser quem que nós queremos ser. Por isso Sim. é mesmo, eu faço muito uma ponte para o desenvolvimento pessoal nesse sentido, de que, ok, eu ali posso ser quem eu quiser, por que é que eu não posso ser assim na minha vida? Às vezes há personagens que nós representamos que são mais parecidas connosco do que propriamente com uma personagem. E isso é aquilo que falávamos, né, no início Sim. das histórias, porque muitas das vezes quando crescemos tornamos personagens secundárias, mas nós também temos uma história. É importante respeitar e perceber que há mais histórias à volta, mas nós também temos a nossa história, por isso vamos continuar a escrevê-la e se calhar até o outro empresta-nos a caneta e podemos escrever um bocadinho da dele e depois ele escreve na nossa e é isto que acontece na vida e é isso que a torna tão mágica. Verdade. Então, olha, minha querida, muito obrigada por estares aqui. Foi muito bom, passou a correr, já passou 1h20, já passou a correr. E espero que tenhas muito sucesso com o teu projeto, não é? De Modern Sitting, que seja um sucesso, estamos a precisar de pessoas assim. Tenho certeza que virão muitas mais pessoas e que vais inspirar muito mais pessoas também a quererem mudar desde logo a vida das crianças, porque nós estamos a precisar de uma mudança do nosso mundo, sem dúvida alguma. Estamos a sentir, acho que é quase uma energia palpável, não é? Que estamos aqui a mudar esta energia aqui que está aqui a acontecer. Já é palpável, acho que muita gente já sente essa mudança e sem dúvida começarmos com os nossos jovens é mágico. E sabermos que estamos a impactar vidas que daí a 20, 30 anos, não é, estão a fazer história no nosso mundo. Isso é maravilhoso. Muito obrigada por este bocadinho, obrigada pela tua coragem, obrigada pelo foco, não é? Pelo teu driven, que é, não é isto que eu quero, é isto que eu vou fazer, custa custar, tenho que ter a conversa difícil com os meus pais ou não, tenho que trilhar aqui um bocadinho o caminho das pedras, descalça, que dói, mas tem que ser. E obrigado por isso também, obrigado por este bocadinho. E vou-te dizer algo que eu digo sempre a todas as pessoas que fazem processos comigo e que normalmente estão aqui também nas lives comigo, que é obrigado, porque a tua cura é a minha cura também. E é algo que foi que aprendi, era aquilo que estavas a dizer do efeito espelho, quando estamos em sessão, e que aquilo ressoa em nós, porque é mesmo assim, nós quando facilitamos o processo a alguém, essa pessoa facilita também a nossa cura. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade e pela abertura, porque nós só nos tínhamos visto por aí, não é? Então acho incrível isto poder acontecer e é isso, muita gratidão. Obrigada, beijinhos. Um beijinho grande, maltinha desse lado, muito obrigada. Lembra-se, ser feliz todos os dias. Próxima terça-feira às 19 tenho novamente live. Vamos falar novamente sobre a cura através do amor e, portanto, vai ser muito interessante. Vem aqui porque vai ser fantástico. Não percas também. Já sabem, se quiserem encontrar a Mariana Barradas, Mari Barradas, aqui no Instagram, ou então através do site dela, Modern Sitting, também podem contactá-la através de lá. Muito obrigada por estares desse lado. Uma beijada grande.